Questão 3. O artigo 31 da LDB define regras para a organização da educação infantil. Sobre a avaliação neste nível da educação, que regra deve ser respeitada segundo a lei? Então, aqui eu estou falando de educação infantil e, mais do que isso, eu quero saber sobre a avaliação da educação infantil, tá? Então, são as regras que falam sobre avaliação. A retenção de crianças na pré-escola se faz necessária, estou falando de retenção, quando do não alcance dos objetivos de aprendizagem. Quando a gente fala sobre educação infantil, é muito importante lembrar que na educação infantil não existe promoção. Então, se não existe promoção, não existe retenção. Não tem como a criança ficar retida na educação infantil, nem para o acesso ao ensino fundamental, tá? Isso não existe, tanto é que não existe prova na educação infantil, né? Então, essa aqui é uma bem absurda que foge bastante daquilo que a gente vem estudando. Seguindo, a B vai dizer o seguinte: a avaliação é mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promovê-las para o ensino fundamental. Então, até aqui, né, tava tudo certinho. Eu tô falando que a avaliação é mediante acompanhamento e registro. Ok. Só que esse acompanhamento e registro não é para essa finalidade, não é para promover para o ensino fundamental, tá? Então, aqui já se torna uma alternativa errada. Então, nós temos já A e B descartadas. C. A avaliação apenas por meio de atividades que envolvam produção escrita e outras linguagens. Como assim? Apenas esse tipo de atividade? Não, né? Inclusive foge bastante do aspecto da educação infantil. Não é só essa forma que a gente tem, na verdade não é nem recomendada essa forma para avaliação. Seguindo, D. Expedição de documentação que permita atestar processos do desenvolvimento e aprendizagem da criança. Até aqui tudo bem. Quais são os tipos de expedição de documentação? Aquelas que eu falei para vocês: relatório fotográfico, vídeos, portfólios, são documentos que vão comprovar ali o desenvolvimento da criança, o acompanhamento da criança no decorrer do ano, tá? Então, aqui tá tudo certinho, mas a gente vai fazer a leitura da última. E documentação também, né, que atesta processo do desenvolvimento e aprendizagem, até aqui tudo certo. Deve ser encaminhada às famílias para fim de comprovação do trabalho desenvolvido e dos conteúdos trabalhados pela instituição. Então, olha aqui, ele tentou fazer uma confusão entre as duas aqui alternativas e eu tenho a impressão que a pessoa que formulou essa questão tentou levar os candidatos para o senso comum. Então, muitos professores, muitos profissionais que já atuam, têm a visão mesmo de que eu faço acompanhamento, eu faço registro para provar para a família ou para quem interessar que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo aquilo que tem que ser feito, enfim. E não é este o intuito, é atestar o processo de desenvolvimento da criança e não comprovar que eu estou trabalhando, que eu tenho feito algo corretamente. Então, aqui, quem elaborou essa questão tentou levar a pessoa, de repente, para esse entendimento, para esse lugar do senso comum aí, daquilo que a gente acaba, às vezes, vivenciando. Então, cuidado com esse tipo de questão. E outra coisa que eu ouço bastante, tem muito aluno meu que fala: na dúvida entre duas, eu vou na mais completa. E aqui, se vocês forem analisar, a mais completa seria a alternativa E, mas não é, tá? Então, aqui a gente tem que ficar com a alternativa D, porque não é essa a finalidade, não é para comprovar o trabalho do professor, o trabalho desenvolvido, e sim o desenvolvimento da criança, tá? Então, fiquem bastante atentos nesse ponto. Alternativa D. Vamos ao comentário da questão 4. De acordo com a Lei 9.394, a LDB, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum e ser complementado em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Então, aqui eu estou falando da base nacional comum e da parte diversificada, exigida pela característica regional, local da sociedade, da cultura, da economia e dos estudantes. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa correta. Que assunto é esse? Eu estou falando sobre a parte diversificada aqui e um pouquinho antes da base nacional, né? Então, sobre este assunto, assinalar a alternativa correta. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular facultativo. Tá errado, né? É um componente curricular
obrigatório. Então, a gente já descarta a alternativa A. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Até aqui, ok. Exceto das matrizes indígena, africana e europeia. Não, não teria essa palavra aqui, exceto, né? Seria das matrizes indígenas, africanas e europeias. Então, também está errado. Bastante cuidado com essas palavras, tá? Essas palavras aqui são as que mais costumam ser exploradas em provas e que bastante gente cai, às vezes, por falta de atenção. C. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Então, tá certinho, tá? É uma atividade, é um componente curricular, sim, complementar, ele é obrigatório, então a exibição é obrigatória e também tem que ser no mínimo 2 horas por mês. Lembrando que são exibições de filmes de produção nacional, tá? Então, provavelmente seja essa, mas a gente vai confirmar. A D vai dizer o seguinte: no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua espanhola. Não é a língua espanhola, é o inglês. Então, bastante atenção também, tá? Então, a gente realmente reforça aqui a alternativa C. Questão 11. De acordo com o artigo 13 da LDB, não corresponde a uma das incumbências dos docentes. Então, aqui eu vou ver todas que são incumbências, ou seja, são obrigações do professor, mas uma delas não será, tá? Então, é um artigo bem importante aqui, esse 13. Primeiro, A. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Sim, é uma função do professor. O que poderia estar diferente aqui que fizesse ficar errado? Dizer que o professor tem que elaborar e executar o projeto pedagógico da escola, porque quem faz essa parte de elaborar e executar é a instituição de ensino, ou seja, a escola. Aí estaria errado. Aqui tá certinho, o professor ele vai colaborar, né? Vai participar dessa elaboração. Depois, zelar pela aprendizagem dos alunos. Sim, é o professor que vai zelar por essa aprendizagem, ele que está lá com o aluno todos os dias, então é uma função sim dele, tá? C. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Opa, não é bem essa a função do professor. Quem é que faz isso? Isso aqui quem faz são as escolas, as instituições escolares, né, de ensino. Porque o professor, no papel dele aqui em relação a isso, é ministrar. Então, o professor, ele tem sim que ministrar... ministrar. Ele tem que ministrar os dias letivos e as horas-aulas que ele é pago para isso, inclusive, mas ele vai lá e dá a aula dele. Quem tem que garantir que isso seja cumprido e quem tem que fomentar condições, fornecer condições para que isso aconteça, é a instituição escolar, tá? Então, aqui a gente já até identificou qual é a alternativa, mas nós vamos fazer a análise das demais também. De estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. Quem é que pensa em como isso vai ser melhorado é o professor. A escola, ela vai fornecer os meios necessários, mas é eu, professor, que sei da aprendizagem do meu aluno, então eu que preciso pensar nas estratégias, né? E, por último, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento. Aqui até faltou o plano de trabalho docente, né? Sim, o plano de trabalho é meu, eu sou professor, eu vou lá, eu penso nas ações, naquilo que eu desejo trabalhar de acordo com o que está estabelecido dentro da proposta pedagógica da escola, mas eu que faço esse plano, eu que planejo, eu que penso, eu que busco o conhecimento necessário, eu tenho que executá-lo também. A escola aqui, ela não tem essa função, o que a escola faz é verificar se o professor está colocando esse plano em ação, né? Então, tá certinho. Então, a gente realmente confirma que a alternativa errada, que no caso é a C, gabarito C. Questão 17. De acordo com a Lei Federal 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado, entre outras ações, mediante a garantia de... Então, nós estamos falando aqui sobre o dever do Estado em relação à educação, tá? Então, quais são os deveres do Estado? O Estado deve informar a pai ou a mãe
exclusivamente os conviventes com os filhos, ou, se for o caso, aos responsáveis legais sobre frequência, comportamento, sanções recebidas e o rendimento dos estudantes, bem como sobre regras determinadas pela instituição de ensino. Então, tem bastante coisa errada aqui, né? Não é exclusivamente aos pais, aos conviventes, conviventes ou não. Então, independente da convivência, tem que ser informado, mas não é o que está colocado aqui também. Eu tenho que informar sobre a frequência, sobre o projeto, a execução do projeto pedagógico da escola e sobre o desempenho, né, o desenvolvimento do aluno. Não é sobre comportamento, não é sobre sanções recebidas, rendimento sim, né, e regras determinadas pela instituição não, né, a gente vive uma gestão democrática, não é a instituição isoladamente, pelo menos dentro do ensino público, que vai determinar como que vai ser as regras, né, isso aqui vai ser mais colaborativo. Então essa aqui, a alternativa já está bem estranha, bem errada. B. Educação básica obrigatória do 0 aos 18 anos. Não é 0 aos 18. Obrigatória, tá? A gente está falando aqui da educação básica que é obrigatória. A obrigatória dos 4 aos 17 anos. Ensino fundamental obrigatório, inclusive para aqueles que não tiveram acesso à idade própria. O ensino fundamental ele é obrigatório e gratuito dentro da idade própria. Quem não teve acesso na idade própria é garantido, mas não é que a pessoa seja obrigada, tá? Então, cuidado também com esse aspecto aqui. Então, também está errado. C. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, ok, transtornos globais do desenvolvimento, ok, altas habilidades e superdotação, até aqui tá certo. Transversal a todos os níveis, certinho, etapas e modalidades, não tem início, não tem fim, não tem lugar que não tem, todos os acessos, tá? Preferencialmente na rede regular de ensino, sim. Então essa aqui tá toda a informação completa e correta, provavelmente seja essa, mas a gente vai analisar as demais. Notificação, lembrando que a gente está falando sobre dever do Estado, tá? Em relação à educação pública. Notificação ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca, ao respectivo representante do Ministério Público, da relação dos alunos da educação básica que apresentem quantidade de faltas acima de 25% do percentual permitido em lei. Não é 25%, é 30% do percentual permitido em lei. Cuidado com isso, porque foi uma alteração recente, então é importante ficar atento, tá? Isso aqui tá errado por conta da porcentagem. E organização da educação básica em séries anuais ou ciclos. Aqui está limitando, colocando só que pode ser organizada em séries anuais ou ciclos. E não é assim, a gente tem outras opções. Períodos semestrais, grupos não seriados, e aqui não está colocado, só está colocado um ou outro, então já está errado aqui no começo. O restante, vamos ver. Calendário escolar adequado às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, certinho, podendo com isso utilizar no... Até aqui tá certo, podendo com isso reduzir o número de horas e dias letivos previstos em lei. Não pode reduzir os 200 dias e as 800 horas. Então, tá errado, tá? Então, a gente realmente confirma a nossa primeira hipótese, alternativa C.